O Boa Noite Internet só é possível porque gente que nem você apoia as histórias que a gente conta por aqui. Para ser uma dessas pessoas incríveis e ter acesso a vantagens exclusivas, é só acessar boanoiteinternet.com.br/assine. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Tem uns livros que a gente pega para ler sem dar muita bola, acha que nem vai ser aquelas coisas, e eles acabam ficando com a gente. Anos depois eu me pego pensando naquela ideia que estava naquele livro, principalmente quando é um livro de ficção científica, por conta daquela coisa que a ficção científica tem, que ela faz muito bem, que é pegar o presente e, a partir daí, pensar nos futuros possíveis. Um desses livros é o Acelerando, do inglês Charles Stross, que é um daqueles que eu comecei a ler sem saber nada, só por indicação de um outro autor que eu gosto. O título tem a ver com a notação musical, não é campanha para prefeito de São Paulo que queria acabar com o radar de velocidade, não. Quando aparece lá na partitura Acelerando, ou só ACC, é para quem está tocando mudar o compasso, a música ficar mais rápida. Pom, 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 pom. No caso do livro, é para falar dessa sensação que eu sei que você também conhece de nossa, tudo está mudando cada vez mais rápido, fazer gente se sentir um idoso. E olha que o livro foi escrito em 2005. O que me fez pirar no livro foi em ver como ele tenta imaginar a vida das pessoas comuns em um mundo com a tecnologia cada vez mais acelerando as mudanças, até chegar no ponto que a gente chama de singularidade. Isso aí tem a ver com um belo dia de 1965, quando um cara chamado Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, olhou para a maneira como os processadores de computador eram projetados e fabricados e profetizou que a cada 2 anos o poder de processamento de um computador ia dobrar sem precisar aumentar de preço. E até aqui, o ano da graça de 2022, a profecia, a lei, continua sendo válida. De vez em quando alguém até ainda fala, não, agora não dá mais, a gente chegou no limite, o tamanho dos circuitos, pipipi, popopó, Beyoncé. E aí algum fabricante de processadores vai lá, inventa um processo ou tecnologia nova e a lei de Moore segue firme e forte. Se a lei é assim, a galera da ficção científica pegou essa conta do Moore e comparou com uma coisa que não é exatamente assim, a ciência exata, que é pensar no poder de processamento de um cérebro humano. Que é complicado, né? Porque o nosso cérebro não roda chip da Intel nem nada, funciona de um jeito completamente diferente dos computadores, guarda informação de um jeito diferente. A gente até falou disso, de que não tem essa de que o cérebro é como um computador, lá no episódio Como Apagar Lembranças da primeira temporada do podcast. Mas beleza, é ficção científica, a realidade é opcional. Bom, mas então, se um computador dobra o poder de processamento a cada 2 anos, isso quer dizer que em algum ponto, um belo dia, um computador vai ter o mesmo poder de processamento de um cérebro humano. Tem gente que diz que esse ponto vai ser daqui a pouco, até a metade do século. Pode ser mais para frente, mas é só a lei de Moore seguir caminhando que mais cedo ou mais tarde a gente chega lá. E o mais importante, a lei não vai parar por aí. 2 anos depois desse dia, um computador vai ter o mesmo poder de processamento de 2 cérebros humanos. Depois 4. Ou vai poder processar um pensamento humano na metade do tempo, 1/4 do tempo. E assim a gente vai até que, sei lá, daqui 200, 300 anos, um computador simples que todo mundo tem, tipo um iPhone, vai ter o poder de processamento de bilhões de pessoas da humanidade inteira. É nessa doideira que o Charles Stross vai no Acelerando, imaginando o que acontece quando é muito barato ter uma tecnologia dessas. Que eu nem vou precisar mais de inteligência artificial, no sentido de tentar escrever um programa que tenta emular o jeito que a gente pensa. É só ir lá e simplesmente rodar o software do cérebro lá na máquina. E só mais uma tecnologia doida para essa história. Imagina também que você pode jogar o seu cérebro dentro desse aplicativo, fazer o upload e rodar você lá dentro. E depois trazer esses dados de volta, ou pelo menos as memórias do seu eu simulado. Já está pirando aqui comigo, né? O livro conta a história de 3 gerações de uma família no caminho da tal da era da singularidade, que tem esse nome porque é o que acontece quando a gente vai cada vez mais usando computadores para ajudar a pensar, e por isso não dá mais para saber a diferença entre um humano e uma máquina. Tipo, para que eu vou aprender tabuada se eu tenho calculadora? Por que eu vou decorar o caminho se eu posso usar o Waze?
E usando esse tipo de ajuda cada vez mais e mais, acelerando. Pom, 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 pom. O livro é uma viagem com direito a lagostas sentientes que lutam pelo direito de serem reconhecidas como cidadão. Mas eu acho que a parte que mais me marcou, essa que toda hora eu fico voltando a pensar, é quando um dos personagens conhece uma mulher. Rola aquele clima, aquele interesse. Ele se pergunta o que todo mundo faria uma hora dessas. Será que vai ser legal? Só que na singularidade ele não precisa se perguntar. Ele pega lá o computador, roda um aplicativo e simula como seria se eles namorassem. Eles vivem dentro do computador esse futuro. Um tempo depois ele baixa de volta as memórias daquela vida para saber como foi. E a resposta é que vai dar tudo muito errado. Que o melhor é ele não seguir com aquela relação, com aquela vida. Quando eu era um garotinho juvenil, ali quase no meio dos anos 1980, eu fui em uma colônia de férias que era, assim, um sonho para mim. A colônia ficava em uma cidadezinha do interior de São Paulo, era meio um sítio. E além de todas aquelas atividades tradicionais, colônia de férias para queimar bastante energia, eles também tinham aulas de informática, aprender a programar, a profissão do futuro. Eu adorava, logo fiz amizade com a molecada, a gente tocava o terror, e tinha até todo aquele esquema de equipes competindo por pontos, com nome super criativo tipo Os Feras e Equipe Águia. O acampamento, que é como os paulistas chamam esse tipo de colônia, apesar da gente dormir em cama e não em barraca, o acampamento só tinha um problema, pelo menos para mim. A gente não tinha nada para fazer de noite entre o jantar e a hora de dormir, porque aí era pra gente fazer o que quisesse, né? Conversar, jogar ping-pong, os mais velhos darem aquela paquerada. Era só relaxar e se preparar para o dia seguinte. Eu fazia tudo isso, mas na real o que eu mais fazia mesmo de noite era ficar conversando com a voz na minha cabeça. Você deve saber bem do que eu estou falando, porque todo mundo tem essa voz na cabeça, mesmo que não seja exatamente que nem eu. Tanto é que quando eu fiz uma busca no YouTube por monólogo interior, apareceram os resultados do tipo O incrível sujeito que não tem monólogo interior. É um caso tão chocante e raro que precisa ser estudado pela ciência. Não só praticamente todo mundo tem essa voz dentro da cabeça, mas a gente passa de 1/3 a metade do dia conversando com essa voz. Quando eu era uma criança mais criancinha ainda do que essa época da colônia de férias, e não entendia direito como é que podia ter uma voz na minha cabeça ali conversando comigo, dando opinião, eu dizia que aquela era a voz do meu anjo da guarda. Que ali, quando eu não sabia quase nada do mundo, aquela era uma voz boa mesmo, daquela que acalma, que fala que vai ficar tudo bem, que me ajuda a dar sentido para o mundo explicando uma coisa que eu vi ou que eu vivi, ou então o contrário, que me ouve falando alguma coisa que eu ainda estou tentando entender. Mas de volta lá na colônia de férias, em vez de eu aproveitar aquelas noites, sem nada para fazer, pensar em como o dia tinha sido legal e todas as coisas divertidas que eu ia fazer no dia seguinte, eu ficava lá preso, dentro da minha cabeça. Até que no fim da primeira das 2 semanas que eu passar lá, meus pais ligaram para saber se estava tudo bem e eu pedi para eles irem me buscar. A voz na minha cabeça estragou uma das semanas mais legais da minha infância. Até tem gente na psicologia que chama essa voz de monólogo interior, mas para mim não é um monólogo, é um bate-boca feroz, a ponto de várias vezes eu virar para a voz e dizer: "Ah não, Cris, desisto. Você é muito cabeça dura, não dá para conversar não." O psicólogo americano Ethan Kross chama a voz da nossa cabeça de chatter, conversinha, papinho, aqueles bem barulhentos que incomodam. Esse é o nome em inglês de um livro que ele escreveu sobre a voz interior, que em português se chama A Voz na Sua Cabeça. Eu vou, você já sabe, vou botar o link para o livro aqui na descrição do episódio, que aí, aquele esquema, se você comprar o livro pelo link, eu ganho aquela comissão show, ajuda a pagar as contas. E se você quiser, ainda pode ver outros links para tudo que eu indico por aqui, para todas as Cris Dicas, no www.crisdias.link. Sei lá, quando tiver sem ideia de presente para dar para alguém, ou para você, só passar lá. O Ethan Kross defende que a conversinha não precisa ser ruim, ela pode ser boa e amiguinha, que nem o meu anjo da guarda, porque se a linguagem é essa coisa que os nossos ancestrais inventaram para descrever o mundo, é conversando que a gente se entende,
Ou, no caso, conversando é como a gente entende o mundo. Por exemplo, repassando os fatos de um encontro, o que aconteceu, se rolou, se não rolou. Também pode ser aquela voz que acalma ou empurra a gente para fazer alguma coisa importante. Calma, Cris, você consegue, você já deu essa palestra antes, você sabe o que está fazendo. Não precisa ficar nervoso não, vamos repassar aqui o que você vai falar e o que as pessoas podem perguntar, porque aí você já vai estar preparado na hora. Vai estar tudo certo, vamos lá. Ou então a voz que fala, parece que tem gente que não tem essa voz, mas que fala: não, cara, faz isso não, bate tá roubada, fica aí na tua. Por isso a voz da cabeça é uma vantagem, sim, é uma das coisas que faz aquele diferencial evolutivo para os humanos. Os passarinhos, por exemplo, se protegem dos predadores avisando para os outros: ei, toma cuidado, eu vi uma coisa esquisita aqui. E a gente não, os, australopitecos lá pensavam: eu fui ali ontem, eu vi um barulho estranho, deve ter um bicho lá, melhor eu não ir não. É ou não é o anjo da guarda? Aí, o tempo passa, a gente constrói cidade, civilização, inventa o casamento, emprego, Twitter. E de repente é como se o mundo tivesse cheio de barulho de bicho e a voz na cabeça fica pensando em tudo que pode dar errado. Daí em diante, bicho, daí em diante é ladeira abaixo. A conversinha pode até ajudar a gente a imaginar um futuro legal. Tipo, nossa, na minha viagem das férias eu vou pra Disney, eu vou pra Montanha Espacial, que eu fui quando eu era criança e adorei. Aí na saída eu vou comer aquele sorvetão que é a cara do Mickey. E por aí vai. A gente cria um futuro na cabeça, ele vai ser sensacional. E de novo, isso não é ruim, a gente falou sobre esse filminho que a cabeça cria lá no episódio Expectativas de maio de 2019. As férias ou aquele date ou até aquele novo emprego ficam melhores se a gente fica simulando na cabeça o que vai acontecer. Do mesmo jeito que a voz dos nossos antepassados das cavernas ajudava a gente a não ir em lugar perigoso, ela hoje em dia pode ser tipo um gerente de projeto, um produtor que fala: ó, não vai esquecer de pegar o passaporte, hein? Será que lá tem mosquito? Melhor levar repelente. Tá levando pilha sobressalente pro passador de slides? Esse tipo de coisa. Só que nas pessoas ansiosas e depressivas, a voz entra no modo catástrofe. Vai dar tudo errado, as pessoas vão rir, porque essa palestra é uma droga, ninguém vai ouvir o podcast, eu vou perder o voo, vou estragar tudo, minha família vai me odiar e me largar porque eu mereço. Além de descobrir a pior catástrofe possível, a voz na cabeça também faz uma coisa que os boizinhos e vaquinhas fazem, que quando eu aprendi na escola eu achei bem nojento, chamada ruminar. Eles mastigam a comida, aí engolem, digerem um pouco e aí a comida volta para a boca para mastigar mais um pouquinho. A gente faz isso com as ideias. Porque aquele colega de trabalho, ele tá contra mim. E o pior, ele tá de intriga com o chefe. Lembra daquele dia? Nossa, que absurdo aquele dia. Como é que pode? Como é que eu fiquei calado? Ah, não. Na próxima vez ele vai ver só. É isso. Tá resolvido. Só que não tá resolvido. A voz acha que resolveu o problema pra gente, mas no fim do dia volta tudo de novo. Volta o quê? O loop da pilha errada. A voz não quer o meu mal. Ela é o meu anjo da guarda. Tô falando. Ela só quer me ajudar. E cá entre nós a voz não tem razão? Não é ela que conhece os lados mais sombrios da nossa alma? Que aquele pedaço de apresentação ali, na verdade, eu copiei de um livro que ninguém leu? Que eu mandei bem no projeto sim, mas fiquei um tempo enrolando. Então se eu tivesse me dedicado mais, tinha sido melhor ainda? A gente pode até esconder os nossos defeitos e erros do mundo, mas a voz sabe tudo. E se eu sou esse cara tão inteligente e essa voz sou eu, como é que eu vou ignorar o que ela fala? Errada ela não tá. E como acontece tantas vezes aqui nesse podcast, eu acabei aprendendo uma coisa nova enquanto criava ele, que essa história de que a voz na cabeça é o nosso lado racional falando não é verdade. Ela só parece que é. Na real, ela é só o eco de várias lembranças e medos. Ela é muito sensível a traumas, pequenos e grandes, porque ela quer que a gente não passe mais por aquilo. Ela parece ser um anjo que só quer proteger a gente, só que quando as coisas saem do controle, quando a gente dá moral demais para a voz, ela acaba virando o super aplicativo de simulação de vida lá da singularidade do livro Acelerando. Esse livro tem um monte de ideia legal sobre o futuro, viagens para outros sistemas solares, fontes de energia infinitas, a humanidade atingindo um novo estágio evolutivo. Tem até um nome para isso, pós-humanos. É o tipo de coisa que me fazia pirar quando eu comecei a ler ficção científica. Eu não via a hora de viver naquele futuro. Aí, o tempo passou e hoje a ideia do livro que acabou me marcando mais, que eu sempre lembro quase 20 anos depois de ter lido, é do cara que conhece uma pessoa, se apaixona, roda uma simulação, recebe todas as memórias de tudo que vai dar certo e errado. Nessa hora ele decide acatar as previsões do aplicativo e desistir.
sem nem se dar a chance de ir lá viver toda aquela história. Outro dia eu estava lendo um artigo do escritor indiano Akhil Sharma sobre o que levou ele a reescrever o primeiro romance da carreira, mesmo o livro sendo um grande sucesso. No ensaio ele fala o seguinte: escrever é o cerne da minha identidade. É uma maneira de dizer ao mundo, estou aqui. Mas eu tenho dificuldade em escrever qualquer coisa quando estou com medo. O barulho na minha mente fica tão alto que é impossível me perder no tipo de estado de sonho necessário para inventar coisas. Porque a voz na cabeça pode até ser um anjo da guarda, mas para muita gente ela vira aquele namorado tóxico que deve até achar que te ama, que só quer seu bem, mas na real só atrapalha. Esse artigo aí mesmo. Eu nunca nem tinha ouvido falar desse Akhil Sharma, mas como era um ensaio sobre escrever, ainda por cima na New York, eu fui lá ver. É que a voz na minha cabeça vive dizendo que eu podia ser um escritor de sucesso, que eu sou bom, mas não, eu não me dedico, eu fico jogando videogame, eu fico vendo meme no Reddit. Aí vem outra voz, é a mesma voz, sei lá, é outra voz dizendo que, pera lá, também não é assim. Todo escritor desiludido e fracassado pensa a mesma coisa, que ele sim é especial e talentoso, um floquinho de neve único e especial, inclusive que o Monte Everest está cheio de cadáveres de pessoas altamente motivadas que fizeram o quê? Que acreditaram nos seus sonhos. É tanta gente, aliás, que isso virou um problema para as expedições, mas enfim, esse nem é o assunto de hoje. Eu só sei que é muita voz e que uma voz ou várias vozes são a manifestação de todos os problemas emocionais que a gente tem. Ansiedade, insegurança, síndrome do impostor. É assim que tudo isso dá as caras. O Akhil Sharma escreveu um livro de sucesso, ganhou prêmio, foi elogiado por outros escritores premiados, mas a vozinha fica lá dizendo para ele e para mim, e de repente até para você, que só ela sabe o segredo, seja lá qual foi esse segredo, mas ele é péssimo. Eu fico pensando que deve ser por isso que tanta gente que trabalha com arte e criatividade, quem escreve, compõe, pinta, acaba usando algum tipo de droga para tentar acalmar a voz dentro da cabeça. Cada um tem seus motivos para o alcoolismo, eu não estou aqui para glorificar nada. Aliás, uma coisa que eu comento direto na newsletter que eu mando toda semana para quem apoia o Abundante Internet, vai lá, assina aí, abundanteinternet.com.br/assine. Eu sempre falo por lá que eu sou contra isso de o artista sofrido, eu sou um gênio e sofro com isso, mas eu acho que o alcoolismo para muita gente não é para ficar mais criativo que nem tanta gente pensa não. É só para calar a boca do anjo da guarda. É, por exemplo, de onde vinha o vício do Stephen King e de vários outros, acho que o Bukowski também. E tem aqueles que metem logo drogas mais pesadas, eu sei, você sabe. Tá, mas se o antídoto pro anjo da guarda não é o capeta engarrafado, tem jeito de calar a voz interior? Eu fui procurar a resposta na ciência, na psicologia e no zen budismo e ela é não. A voz interior, a conversinha, é parte do funcionamento da nossa cabeça. Não tem como a gente desligar, ela chegou para ficar. Não, calma, ainda não se desespera não, tem jeito. Ela não vai calar, mas o que dá para fazer é mudar o jeito como a gente encara as vozes. Basicamente, ignorando o que ela fala. Ah, nossa, você jura, Cris Dias? É só ignorar. Puxa vida, hein? Quem poderia imaginar? Por que eu nunca pensei nisso antes? Olha, essa sua fala aí mudou tanto a minha vida que eu vou até lá assinar o Boa Noite Internet, porque esse dinheiro você merece. Tá, eu sei, deixa eu me explicar. Mesmo parecendo, mesmo tendo o mesmo tom de voz com a gente, falando igualzinho a gente, a conversinha da cabeça não é a nossa racionalidade falando. Eu finalmente entendi isso quando vi um vídeo da psicóloga americana Tracy Marks no canal dela no YouTube, onde ela fala que apesar de parecer que essa voz é racional, ela nasce de outra parte do cérebro que não tem nada a ver com esses pensamentos elaborados. Essa parte da mente se chama rede de modo padrão, que o nome já dá dica, não é uma parte específica do cérebro, e sim um ajuntamento de várias regiões da cabeça. E esse modo padrão do nome vem de que ela começa a funcionar quando a gente não está focado em nenhuma tarefa específica, então a cabeça entra em modo padrão. Ou seja, sabe quando o guru de meditação fala, não pense em nada? E a gente responde, mas é impossível! A gente tem razão. É impossível não pensar em nada. Sabe a mente vazia, a morada do diabo? Pois é.
Os estudos da rede padrão ainda são bem recentes, esse nome mesmo só apareceu em 2001, então ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas o que já se sabe é que quando a gente não tem nada para ocupar nossa atenção, é aí que a rede de modo de padrão entra na jogada. Inclusive, por um tempo disseram que era uma parte do cérebro negativa a tarefas, de novo, estou fazendo aspinhas com a mão aqui. Olha, agora faz muito mais sentido tanto de gente que adora passar o tempo scrollando na tela do celular, no Instagram, no TikTok, ou porque deu jogar tanto videogame, porque aí a gente está mantendo a cabeça ocupada sem estar realmente pensando. É só para manter a coisa ali em movimento para ele, o diabo, não chegar. Então tá aí, essa é a solução para você, é só ficar no Instagram o dia todo, não, brincadeira. Quando eu li sobre essa relação entre a atenção e a voz na cabeça, eu na hora lembrei de quando eu comecei a correr para derrotar o sedentarismo, ali na virada de 2012 para 2013 também, já falei disso aqui no Bônus de Internet. Eu só consegui engrenar na corrida de verdade quando comecei a ouvir podcasts e audiolivros, justamente para manter a minha cabeça ocupada enquanto o corpo se movimentava. Quando eu só ouvia a música, a voz na cabeça chegava toda tagarela, né? Porque a mente estava ali toda desocupadinha. Porque a ideia era essa, eu vou correr, vou descansar a cabeça, vou aproveitar o passeio, ver a vida lá fora. Aí a conversinha, o anjo da guarda chegava com tudo, me dizendo que eu estava cansado, perguntando quanto tempo faltava, como estava meu batimento cardíaco, meu pacing. Isso tudo sem eu ter corrido nem 100 metros. Virou o oposto de relaxar. Por isso eu entendi que eu precisava botar a cabeça para fazer alguma coisa enquanto eu corria, senão ia acabar sendo uma experiência tão ruim que eu não ia querer voltar no dia seguinte. Ou então o que aconteceu em 2020, no alto do isolamento do Covid, a cabeça totalmente desgraçada e eu tive os piores pensamentos negativos da minha vida, coisa pesada, enquanto eu fazia o quê? Lavava a louça. A coisa mais inofensiva do mundo, mas ali parado na pia, a cabeça vazia, o diabo chegou forte. Aí, vamos lá, repetindo o que eu falei no episódio da semana passada, se você está nesse nível, se a voz na cabeça é mais do que só um barulho chato, vai, larga esse podcast e procura tratamento médico, que foi o que eu fiz quando lavar a louça estava perigoso para mim. A gente já vai falar aqui de outras ferramentas para controlar a voz tagarela, mas o que realmente fez diferença para mim não foi nada zen, foi tomar remédio e fazer terapia. Eu faço isso até hoje. Meu remédio é a base de canabidiol, a parte da maconha que não dá barato, e sempre que me perguntam qual é o efeito que dá, eu digo que o principal é calar a voz da minha cabeça, ou pelo menos diminuir o barulho. Inclusive, a gente passou essa semana lá no Discord do Bônus de Internet falando sobre pedir ajuda, especialmente como é difícil para os homens fazer isso, que não é por maldade ou vaidade, é só que não faz parte da nossa caixa de ferramentas emocional. Tá tudo bem pedir ajuda, ninguém tá falando para você resolver seus problemas sozinho, então, combinado? Beleza. Voltando aqui na rede de modo padrão, a identidade secreta do anjo da guarda, da voz na cabeça, para que ela serve sem ser botar a gente na pilha errada? Ela é muito boa para coisas que não têm a ver com raciocínio, com intelectualidade. Por exemplo, é lá onde mora o nosso eu. Lembra do episódio Saber Errar da temporada passada, quando a gente falou sobre aquele momento que a criança se dá conta de que os adultos não conseguem ler seus pensamentos? Que as mentes são separadas, que dá para mentir? É a rede padrão funcionando, comparando anotações, entendendo a diferença entre o eu e os outros. É a parte que pergunta quem eu sou, o que eu sou, mas também como eu estou. Também é a parte que avalia as emoções dos outros e decide quem é quem na fila do pão da vida da sociedade. Deve ser por isso que ela está sempre falando que olha lá seu primo, se formou em medicina e você está aí com a vida desse jeito. E claro, é a parte que organiza a memória, que é tipo uma historiadora da mente que pega as lembranças e tenta dar um sentido para tudo aquilo, prevendo o futuro que nem os pós-humanos do Acelerando. E também fazendo questão de relembrar aquela besteira que a gente fez quando tinha 5 anos de idade ou ano passado. Vamos parar aqui e lembrar, vamos? Que idiota você, hein? Papelão, te falar como é que pode. A voz da cabeça não é o anjo da guarda, nem a nossa verdadeira identidade interior. Ela é só um papagaio. Ela não decide nada, ela só está trazendo as informações para o nosso lado racional decidir o que fazer. O nosso erro está em simplesmente aceitar o que ela fala. É por isso que uma das ferramentas poderosas da terapia não é fazer a voz sumir, é ensinar a gente a pensar, ih, lá vem aquela chata, e ignorar antes do barulho fazer algum estrago. Que é a mesma coisa que a meditação tenta fazer, só que com uma abordagem diferente.
Porque a verdade é que meditação nenhuma fala para a gente não pensar em nada, porque não precisa ser nenhum pesquisador, acadêmico, PhD para saber que isso não existe. Desde a meditação mais tradicional, asiática, milenar, até o mindfulness, que tirou toda a parte mística sobrenatural e foca em prestar atenção no momento, no presente. Agora, entendendo tudo isso da rede padrão, dá para a gente entender que a meditação, na verdade, são exercícios para ensinar a gente como desligar ou pelo menos abafar a voz da cabeça, não quando a gente está ali meditando, mas em qualquer momento. Eu falei de meditação lá em um dos primeiros episódios do Boa Noite Internet, no episódio sobre a Marie Kondo, que aliás me ensinou a não fazer mais título clickbait, mas enfim. Depois de escutar lá, eu vou deixar na descrição do episódio e no site lá os links para tudo isso que está sendo citado aqui, livro, episódio anterior, vídeo. Passa lá, boanoiteinternet.com.br. O importante para a gente aqui é que um dos princípios básicos da meditação é me fazer entender que eu não sou os meus pensamentos. Os meus pensamentos são só isso, pensamentos. Tem os bonitinhos, tem os mais feios, mas do mesmo jeito que um rio não é um peixe específico, eu não sou meus pensamentos. Não faz nenhum sentido eu prestar atenção em um peixe específico. Ah não, gente, olha esse peixe aqui, como é que pode? Joga o rio todo fora, não dá. Meditar é fácil do mesmo jeito que fazer musculação é fácil. É só você puxar o ferro na direção contrária do peso. Não tem muito mais explicação. O difícil é a prática, fazer todo dia. A aulinha 1 de meditação, que eu faço até hoje, é ficar em um lugar minimamente quieto, prestar atenção em como está o corpo. Como está a respiração? O nariz está entupido? E a pele no tecido da cama? Qual o sentimento na ponta do pé, a perna, a barriga? E o que cada sensação dessas faz eu sentir? Como é estar aqui, agora, no presente? Tudo isso vai fazer o quê? Vai desligar o simulador de futuro. Não é para tentar dar sentido para nada daquilo, só sentir. Tem vezes até que eu começo a meditar e eu sinto um prazer físico, que é bem parecido com, sabe, tirar o sapato apertado no fim do dia. Eu sinto a voz na cabeça fazendo até baixar o volume. E, como eu já falei, como praticamente tudo que faz bem pra gente precisa de prática, de repetição, só ler o livro e ouvir o podcast, não adianta nada não. Cada um tem sua voz na cabeça, mais tagarela ou mais agressiva. Inclusive quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, sofre mais ainda com a voz na cabeça porque ela é tão alta e tão chata que não deixa nem a pessoa fazer justamente as tarefas que sossegam a voz. Não é o meu caso, então não posso falar muito. De repente é uma das coisas para a gente conversar lá no Discord. Sabendo disso então, que cada um é um rio diferente, depois do break eu vou contar o que eu faço para dar uma segurada na voz interior. O break é o seguinte, eu vim aqui te perguntar se o Boa Noite Internet traz histórias que são importantes para você. Se aqui você escuta coisas que, sei lá, de algum jeito ficam com você depois, afetam a sua vida, essas coisas. Que se for o caso, eu vou pedir para você acessar o boanoiteinternet.com.br/assine e ajudar a gente a manter isso aqui de pé funcionando. Tem gente aí que fala que o Boa Noite Internet é uma conversa boa, um papo gostoso. Então, se alguma vez você pensou, aí, Cris Dias, isso aí que você falou é legal, hein? Posso te pagar uma coquinha de agradecimento? Olha aí, você pode. A assinatura do Boa Noite Internet custa menos que uma coquinha a zero por semana. E é só isso que a gente precisa para seguir contando histórias e poder dar todo esse carinho e atenção para o podcast e para a comunidade. Quem assinar vai ganhar mais do que gratiluz da gente aqui. Vai receber toda semana uma newsletter exclusiva que só vai para quem apoia o podcast, com bastidores, as Cris Dicas, análise sobre a vida digital, tem assunto pra caramba, já são mais de 100 edições no ar e você ganha acesso a todo o conteúdo exclusivo que já foi publicado até hoje. Tá, e ganha nosso agradecimento, nosso gratilove, por acreditar que isso aqui que acontece toda semana tem importância para você. Passa lá então, é rapidinho, boanoiteinternet.com.br/assine.
A Ana, minha esposa, se você acompanha o podcast aqui, já conhece essa historinha de que eu chamo ela de minha esposa, não de minha mulher. Não vou repetir aqui não, pode deixar. Qualquer coisa vai lá, escuta o episódio Pouca Vergonha do ano passado, é com ela. E um dia antes desse episódio entrar no ar, a gente vai comemorar 20 anos juntos. E a Ana gosta de contar que um hábito que eu tenho, e que ela é o oposto, é que quando a gente briga, eu nunca vou dormir brigado. Eu quero resolver as coisas, eu preciso sentar e conversar. O motivo disso não é porque eu sou um ser evoluído, conciliador, um anjo na terra, não é nada disso não. É porque se eu não discutir o problema com a Ana, eu vou discutir mesmo assim, só que com a voz da minha cabeça. Ela vai fazer o papel da Ana e não vai ser legal não. A Ana diz que ela precisa de um tempo, ela precisa sentir e entender o que aconteceu. Tudo bem, cada um do seu jeito. Só que quando esse dia de conversar finalmente chega, ela está bem mais calma, tudo entendido. E eu estou completamente pistola, porque eu já estou nessa discussão há dias com a voz da minha cabeça que, obviamente, não é a Ana, não sabe o que a Ana realmente sentiu. Então fica o quê? Fica inventando coisas, me acusando, falando o pior possível. Olha lá a catástrofe que a gente falou. Então é isso, além de remedinho em terapia, esse é o meu grande segredo com a voz na cabeça. Botar ela para fora. Então tá, você quer falar? Vai, fala mesmo. Se agora a gente já sabe que ela não é uma voz de verdade, não é um raciocínio lógico, isso provavelmente significa que ela não tem nada a dizer de verdade. Ela é só ruído e confusão, é só a TV ligada na sala enquanto a gente está na cozinha. Parece que faz sentido, mas é só barulho. É claro que eu não estou falando aqui para dar palco para a voz dentro da cabeça, é sair da cabeça. Mas nem sempre a gente consegue conversar com a pessoa em si, então pode ser uma boa ideia conversar com alguém que a gente gosta e confia. Eu lembro de várias vezes conversar sobre trabalho com um amigo e só de ter que transformar aqueles pensamentos em palavras, sem meu amigo falar nada, eu mesmo já virava e falava, pô, sabe, nem é tão complicado assim, acho que eu estava exagerando. Por quê? Porque eu estava o quê? Ruminando. Não seja quem, não seja a vaquinha que vomita comida na própria boca. Olha, com essa imagem mental da vaquinha vomitando na boca, eu mereci um Nobel de Psicologia, diz aí. Mas, muito cuidado nessa hora, porque essa pessoa com quem a gente vai conversar, desabafar, ela não pode fazer que nem a voz na cabeça e ficar ruminando com a gente. Ah, mas é isso mesmo, teu chefe é um mané. E digo mais, é um incompetente. Você que devia estar no lugar dele, eu só acho engraçado, sabe o quê? E por aí vai. Eu estava pensando aqui que é por causa de conversas assim, ruminantes, que o mundo está do jeito que está. É tal da bolha, da câmara de eco, a gente procurando um lugar onde entenda a gente, mas acaba só encontrando outras vozes na nossa cabeça. O amigo de verdade é para estar ali com a gente, apoiar, não é para julgar, mas esse tipo de conversa pode acabar piorando as coisas. Não é para o amigo dizer que o chefe tem razão, né? Vai virar ex-amigo, mas também não é para ficar batendo palma para maluco dançar, no caso, maluco, né? Sou eu. Como diria a filósofa Avril Lavigne, complicado. Um outro jeito de sair de dentro da cabeça, muito famoso desde lá antigamente, os estoicos defendem muito isso, é manter um diário. Tanto que um dos maiores livros do estoicismo é o Diário do Imperador Marco Aurélio. Mas não é um diário do sentido de registrar o que a gente fez naquele dia, e sim de despejar os pensamentos mesmo. Em inglês tem um nome chique para isso, claro que tem, é o journaling. E é claro também que tem guru de autoajuda vendendo seus journals específicos, journal de marca. Então, beleza, também vou lançar aqui o meu. É só você ir em qualquer papelaria e comprar um caderno, pode ser de qualquer tamanho, com pauta, sem pauta, o que você quiser, tá aí o seu Boa Noite Internet Journal. Aí de Libra, me paga aí. Esse diário não tem ordem, não tem técnica, não tem processo criativo e não tem que publicar isso em lugar nenhum, de jeito nenhum. O do Marco Aurélio mesmo só foi publicado muito tempo depois da morte dele. E esse segredo não é porque você vai escrever coisas horríveis ali, mas se quiser pode. É só que no diário não importa estrutura de texto, não precisa nem escrever a palavra direito, pode conjugar verbo errado, pode tudo. É jorrar os pensamentos para fora, não precisa nem fazer sentido. O que a gente está procurando aqui é poder olhar os barulhos da cabeça de fora, como se outra pessoa tivesse escrito aquilo. Inclusive tem muita gente que faz o que? Usa a rede social para botar para fora esse barulho da cabeça, aí depois vem reclamar que foi cancelado. Né? Vai lá, escreve o que a voz da cabeça falou como se fosse a coisa mais sensata do mundo. Então, por favor, não seja essa pessoa. O macete aqui é assim que acabar de escrever no diário, parar e ler como se outra pessoa tivesse escrito aquilo.
Muitas vezes o resultado é uma sensação de que aquilo ali, na verdade, nem é tão sério assim, que nem aquela vez que eu conversei com meu amigo. Mas pode ser também que você leia e pense que a pessoa que escreveu aquilo está realmente mal e precisa de ajuda. E aí eu espero, vai ficar um pouco mais fácil pedir ajuda de verdade. Bom, longe de mim ser especialista nem nada, mas é como eu falei, esse é o jeito que eu lido com a voz na minha cabeça, transformando ela realmente no meu anjo da guarda, uma força que vai me ajudar a ficar mais em paz comigo. Em vez de calar a voz, eu deixo ela falar, e aí vejo que ela nem tem tanta coisa assim para dizer. Umas semanas atrás aconteceu uma coisa que eu tive que dar risada. Eu fui deitar, né, e as vozes da cabeça chegaram forte, que parece que é o horário de expediente favorito, né? Deitou na cama, né? Começa a maquita dentro da cabeça. E era uma conversa entre duas vozes animadíssimas, mas nessa eu nem fui convidado. Nesse dia elas nem queriam a minha opinião, só queriam falar. Daí eu resolvi prestar atenção no papo e vi que aquele bate-boca ali estava rolando com palavras que nem existiam. Tipo quando você não sabe falar uma língua estrangeira, mas brinca que sabe falar. Era isso que estava rolando, só que em um português falso. Eu dei uma boa risada e falei: vai, fala aí, fala o que vocês quiserem, só me deixa aqui quieto no meu canto. E lá seguiram as vozes batendo boca animadas. Vai ver, estavam fazendo altos planos, combinando algum projeto. Logo depois, peguei no sono. Eu escrevo por vários motivos, tanto que o lema desse podcast aqui é entender o mundo através de histórias. Escrever o jeito que eu organizo os meus pensamentos é o que me ajuda. Por isso eu estou aqui, 71 episódios de podcast e mais de 100 newsletters publicadas, virando a voz na sua cabeça. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Ampere.